E quem sabe, esse atraso, nesse meio tempo, Jesus pode voltar. E pode ser que eu esteja pregando por você numa tela de televisão, mas pode ser que eu esteja na glória, bradando lá no céu, olhando para a face do meu Salvador, ao lado da árvore da vida e do rio de cristal. Outro dia, em um monte, no lado leste de Beirute, no meio de vários tanques israelitas, tanques de guerra, com os canhões apontados para as linhas de guerra sírias, vários soldados israelitas carregando aquelas metralhadoras Uzi nos braços. Eu estava no meio deles e olhei para soldados sírios além dos montes. Tinha visto vários caminhões carregando caminhões russos, queimados, destruídos. Você via várias armas deixadas no chão e várias cascas de bala também no chão. Caminhão atrás de caminhão, um atrás do outro, levando armas russas para lá. Enquanto via fumaças e explosões e escutava aquela barulhada de tiro em Beirute, eu ouvi o coronel Paul Kadir, entrevistei ele dizer que a OLP vai sair daqui. Te dou minha palavra que vamos tirá-lo daqui. Enquanto estava ali em meio um estopim, que o mundo pode explodir essa bomba muito grande, mas ali entendi que era o cumprimento de profecia bíblica. Tinha algo estranho naquilo. Tinha algo muito estranho. Eu fiquei olhando isso acontecer. Soldados israelitas vieram para mim falando: não entendemos como conseguimos fazer o que fazemos. Parece que existe algo que está por trás disso, maior do que homem. Eu falei: é isso mesmo, jovem. Maior do que você pode imaginar. Enquanto estive ali naquele dia, olhando para a linha de batalha, eu sabia que o Deus do céu, que tinha sido escorraçado por uma raça, um mundo que enlouqueceu por muito tempo, que ele estava pouco a pouco concluindo tudo, a cena mundial como conhecemos hoje, é o que eu creio. Em segundo lugar, eu creio que tudo está no cronograma. Deus não está cochilando, Ele não está sendo pego de surpresa, Ele está planejando tudo geopoliticamente, geograficamente, militarmente e espiritualmente, pois este mundo está em direção do Armagedon, está em direção do julgamento, está em direção de um encontro com Deus. E eu quero repetir, esse mundo que esqueceu de Deus por vários dias, está indo em direção de uma hora marcada com Ele. E o homem vai ter que prestar contas. Agora, o único povo neste mundo que sabe um pouco do que vai acontecer, que entende o futuro, a vinda do amanhã, são os cristãos. Os políticos estão começando, e isso para eles é algo grande, mas estão admitindo que não sabem. Líderes militares estão finalmente admitindo que estão em um beco sem saída.
Cientistas militares estão nos dizendo que armas para destruir muita gente estão sendo feitas agora e a única coisa que está no nosso futuro é a destruição, detonação de poderes explosivos que são inimagináveis. Mas como pregador do Evangelho, eu sei que outra coisa irá acontecer. Teremos sim dias difíceis. Jesus disse que serão tempos como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais vai ver. Tempos de um horror que o homem vai pedir para morrer, homens vão tentar se esconder, fugindo de Deus do céu. É o que vai acontecer. Jesus disse que é a grande tribulação. Mas eu não quero falar disso nesta noite. Tenho que admitir que a maioria do mundo vai ter que passar por esse horror infernal, esse apocalipse, essa revelação da ira de Deus. Pois o mundo não conheceu sua ira, só conheceu sua misericórdia e graça. E Deus pode se irar. Nessa noite não quero falar disso. Muitas vezes Deus falou no meu coração para pregar sobre esses tópicos. E nessa noite meu coração se alegra de poder falar para você a respeito daquilo que traz com um tom muito alegre, muita felicidade, como se fossem sinos de alegria. O apóstolo Paulo mesmo falou sobre esse acontecimento que acontecerá. Estou falando do arrebatamento, quando o corpo de Cristo vai ser levado, todo crente, em um instante, no piscar de olhos, vamos sair desse mundo. Muitos que me assistem pela televisão, você é membro de uma igreja, você é religioso, mas nunca ouviu falar do que vou mencionar hoje. Você vai escutar sem nunca saber, talvez seu pastor nunca mencionou, e ainda assim é a grande esperança da igreja, pois a qualquer momento, não estou falando no futuro daqui a centenas de anos, mas agora, a qualquer instante, a qualquer segundo, o Todo-Poderoso Deus pode dar o sinal e pode tocar a trombeta, e Jesus Cristo, eu creio, vai estar na porta agora, e Ele pode tocar a trombeta, e quando Ele tocar a trombeta, a Bíblia chama a trombeta de Deus, aleluia ao Cordeiro. Jesus Cristo vai envergonhar muitos batistas, muitos católicos e muitos pentecostais desviados e muitos metodistas e presbiterianos, porque Ele vai voltar com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aleluia! Vai ser uma conferência, vai ser um tempo de alegria tão grande que o mundo nunca viu em toda a sua história. Simplesmente porque aqueles que morreram vão voltar. Os restos de minha mãe estão em um cemitério, debaixo de uma árvore em Louisiana. O corpo dela está esperando para se unir com o espírito dela. Mas o Todo-Poderoso Deus vai encontrá-la e ela vai para casa. Aleluia! Os ossos dos santos podem até estar cobertos pelas águas do oceano, mas a trombeta de Deus vai encontrá-los e eles vão viver outra vez. Os ossos dos santos que morreram podem estar cobertos pelas flores em meio a um campo, mas a trombeta de Deus vai encontrá-los e eles vão viver de novo. Eu tenho um primo que morreu na Segunda Guerra Mundial. Minha tia não sabe onde está seu corpo, nem o resto da família, mas o Espírito Santo sabe, e ele vai ser encontrado, pois morreu crendo em Cristo, então vai viver de novo. Mas isso que vou falar nessa noite é diferente da segunda vinda.
A maioria das pessoas que levam o nome de Jesus sabem um pouco sobre a vinda do Senhor. Eles não entendem muito, mas conhecem um pouco. A maioria de vocês nessa noite sabem de muita coisa, a maioria pela televisão, ou muitos pela televisão, pelo menos sabem um pouco sobre isso. Na segunda vinda, vai ser totalmente diferente do arrebatamento. No arrebatamento da igreja, Jesus Cristo não vai tocar nesta terra. Na segunda vinda, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, Jesus vai vir para buscar seus filhos. Na segunda vinda, ele vai vir com os seus filhos. Aleluia! No arrebatamento, nenhuma alma nesse mundo vai vê-lo. Mas na segunda vinda, todo olho vai vê-lo. Então há uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. O arrebatamento pode acontecer agora, a segunda vinda não poderia. Mas o arrebatamento pode acontecer nesta noite. Esse programa está atrasado. Na hora que você assistir, até a hora que estamos fazendo essa cruzada em Charleston, na Virgínia, vai haver o período de algumas semanas que vão se passar. E quem sabe, esse atraso, nesse meio tempo, Jesus pode voltar. E pode ser que eu esteja pregando por você numa tela de televisão, mas pode ser que eu esteja na glória, bradando lá no céu, olhando para a face do meu Salvador, ao lado da árvore da vida e do rio de cristal. O arrebatamento. Agora existe um sinal que é importante e predominante, que está acontecendo hoje, tem acontecido por vários anos, que me faz saber, como pregador do Evangelho, sem dúvida alguma, que o arrebatamento está para acontecer em breve, em muito breve. Quando menciono isso, na verdade eu não vivo por sinais. Não estou esperando que sinais aconteçam, mas ainda assim os sinais estão acontecendo, declarando algo que está por vir. Quando falo essas palavras, muitos olham para mim e falam: você está falando de Israel, não é mesmo, irmão Swagger? Por mais importante que o Estado de Israel seja, e por mais cataclísmico que seja no cumprimento de profecias bíblicas como são, eu não estou falando de Israel. Certamente é bem verdade que Israel é o relógio de Deus e é uma das grandes marcas do que está para acontecer neste mundo. Mas há um outro sinal que é até mais potente. Alguns podem pensar na União Soviética agora, o grande urso do norte, afiando suas garras, e agora, enquanto ela vai perdendo todo o seu óleo, seu petróleo, ela está olhando diretamente para o Oriente Médio, e sabemos profeticamente que o anticristo virá da área do Irã e da área do Iraque também. A Síria antiga, depois que Alexandre o Grande morreu, disso nós sabemos. E o mundo olha para a União Soviética, os comunistas, sem se importar com necessidades humanas, se importando apenas com uma coisa: o domínio mundial. E não se engane, a sede pelo poder no Kremlin ainda não acabou. Estão com tanta vontade agora quanto antes de controlar todo o planeta Terra. E a única coisa que está entre a União Soviética e o domínio mundial hoje é os Estados Unidos da América. E essa é a razão pela qual esse país precisa ter um avivamento, porque nossa força não é nosso exército, não é nossa marinha, não é nossa aeronáutica, não são nossos fuzileiros com toda a sua potência ou nossos caças, mas a força da América na guerra revolucionária e na guerra civil e na guerra hispânica americana e a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial na Coreia. A força americana sempre foi o povo que conhece a Deus e guardam as palavras deste livro e que servem e amam a Jesus Cristo. Esta é a força da América, este é o poder da América, esse é o braço forte da América, é a crença dela no Todo-Poderoso Deus.
Se perdermos isso, vamos perder tudo, porque a única coisa entre o poder soviético e o domínio mundial. Mas não é desse sinal que estou falando. O sinal que estou falando explode como vários meteoros e brilha como o sol. É um sinal que você que não é salvo não vai entender ou saber ou compreender nada dele. É um sinal que, interessante, é que a maioria do mundo religioso também não sabe nada a respeito dele. É um sinal que as manchetes de jornal não mencionarão ou nem os apresentadores de jornal apresentarão. É um sinal que o apresentador da NBC, ABC, CBS nunca falou. Se você mencionasse para eles, olhariam para você sem saber o que acontece, sem compreender o que você está dizendo e deixar para lá como se não fosse nada, considerando como tolice. Entretanto, é o maior sinal que o arrebatamento está para acontecer, e eu estou falando do derramar do Espírito Santo sobre o corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia! Ele disse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, antes daquele dia do Senhor chegar. E é isso que ele falou. Ele está derramando sobre toda a carne, que quer dizer todas as pessoas, o batismo com o Espírito Santo. Quando falo dessas palavras, alguns que me assistem pela televisão, que são religiosos, você vai para a igreja, você não perde um show, seu nome está na igreja, você é ativo na religião, mas quando menciona o batismo com o Espírito Santo, você até treme. Você tem medo disso. E sabe por que você tem medo? Sabe por que você está chateado? Sabe por que te perturba? Sabe por que você não quer escutar? Simplesmente porque você não consegue escrever num pedaço de papel e entregar na porta quando você entra domingo de manhã. Sabe por que te chateia? Porque não é deste mundo. O homem não formulou, o homem não começou, o homem não instigou, o homem não teve nada com isso. O Espírito Santo é Deus, e Ele vem do céu, e Ele enche a alma dos homens, e Ele toca o coração do homem, e Ele é Deus. E este grande derramar do Espírito Santo é para vários propósitos, mas um dos propósitos é de preparar a igreja para o arrebatamento, preparar o corpo de Cristo para o arrebatamento. Por isso, temos visto nos últimos anos milhares e milhares de batistas sendo batizados no Espírito Santo, independentemente dos seminários batistas, como regra, dizer que isso não é verdade, que ele não existe, ou que acabou com os apóstolos e que não é para nós hoje. Eles constroem, as suas escadas, mas glória a Deus, porque a Bíblia diz que as águas estão subindo, águas que se dá nado, um rio que não pode passar, atravessar, e as águas estão fluindo, e milhares de batistas, metodistas e episcopais e presbiterianos colocaram seus lábios debaixo do rio que flui de debaixo do umbral, e encheu o coração deles, e encheu a alma e a vida e o espírito deles, o Espírito Santo. Eu te chateio pregando assim, não é verdade? E Deus então acaba com tudo que o homem tentou construir para colocar o Espírito Santo dentro das paredes. Olha, nós pentecostais somos tão culpados quanto eles. Nós estamos de um lado da cerca e eles estão do outro lado. Nós falamos, você tem que fazer parte do nosso grupinho, se conectar conosco, usar nosso logo. Mas o Espírito Santo de Deus ignorou isso.
e fez algo que os pentecostais e os batistas concordaram. Você nunca faz pentecostais e batistas concordarem, mas concordaram nessa, ó. Concordamos que Deus não ia encher católicos com o Espírito Santo. Mas Deus ignorou nossos seminários, e nossas escolas bíblicas, e nossos doutorados em divindade, e nossos teólogos que dizem ser cheios do Espírito. E então Ele veio e encheu o coração dos católicos no mundo inteiro com o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele está preparando eles para o arrebatamento. Preparando para o arrebatamento. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, eu não sei se eu quero. Toma cuidado com o que você diz. Se você está rindo dos pentecostais, ou dos batistas, ou dos católicos, Deus vai colocar você ao lado de um no céu. Eu estava em uma cidadezinha em Minnesota. Tinha pregado naquela noite em uma certa igreja e não tinha pregado sobre o Espírito Santo. Tinha pregado sobre outra coisa, consagração ou o que for. Depois do culto, mais ou menos 20 ou 30 batistas, presbiterianos e por aí vai, chegaram em uma delegação que veio de Minneapolis. E disseram, irmão Swaggart, nós viemos receber o enchimento do Espírito Santo. Queremos receber o Espírito Santo. Eu estava em uma igreja pentecostal, estava morta como o ninho que o passarinho deixou ano passado, depois alguém passou, chutou e jogou terra com pá e tudo em cima. Agora os batistas podem ficar aliviados. E eu pensei, Deus, ninguém vai me ajudar. Chamei umas pessoas ali, chamei alguns pentecostais para me ajudar a orar pelo povo, e eles olharam para mim assim, ó. E eu vi que ia ter que chamar eles para orar para eles também. Eles precisavam de ser cheios. Então 4 ou 5 do povo que estava comigo, enfileiramos eles, pessoas lindas. E não tem nada no mundo mais lindo que um coração faminto por Deus. E eu comecei a orar por eles, impus as mãos sobre eles em nome de Jesus, pedindo ao Senhor para enchê-los com o Espírito Santo, e alguns foram cheios. Cheguei na última mulher na fila, era uma mulher pequenininha, bem baixinha, feminina. E eu falei com ela e disse assim, minha irmã, o que você deseja que o Senhor faça por você? Eu sabia o que ela queria, eles já tinham me falado, mas eu perguntei para que ela me dissesse, e eu sabia que fortaleceria ela. Mas ela não me respondia. Eu tentei de novo, perguntei, o que você quer que o Senhor faça para você? Nada. Aí eu vi que não ia chegar em lugar nenhum e falei, então vou orar por você assim mesmo. Falei, levanta a mão. E ela não levantava. Ela tinha vergonha. Olha, uma mulher presbiteriana. E presbiterianos não aprendem a levantar as mãos ao Senhor. Então ela ficava assim. Aí eu falei de novo, falei, por favor, levante as suas mãos. Você não tem que fazer isso, mas eu estava querendo que ela fizesse alguma coisa, né? E ela não queria. E em meu espírito eu fiquei irritado com ela, não falei nada, mas fiquei irritado. Comecei a andar para outro canto, andei 5 passos, o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, filho, você não orou por ela, volta lá. E eu falei, Deus, estou cansado, estou exausto. Ele não sabia, né? Eu tive que falar para ele. E eu falei, ela não me responde, ela está me ignorando, não quer levantar a mão, fora isso, ela está usando calça.
Olha, não, por favor, não comecem a endoidar. Alguns de vocês estão agora jogando terra pro alto. Você crê que é errado uma mulher usar calça? Não, não foi o que eu falei. Estávamos na igreja, eu sou antiquado, alguns não gostam disso, não concordam. Alguns carismáticos olham para mim como se eu estivesse maluco, mas eu ainda gosto de ver uma mulher cristã usando vestido quando vai para a igreja. Você está adorando a Deus, então dê o respeito que Ele merece. E me chateou. Ela estava na igreja e estava de calça. E o Senhor falou: filho, faz pouco tempo que ela foi salva. Tenha paciência com ela. Volte lá e ore por ela. Voltei lá e era um Jimmy Swagger diferente dessa vez. Ela ainda estava de pé ali. E eu falei: minha querida, comecei de novo. O que você quer do Senhor? E ela não falou nada. Ela não falava nada, ficava quieta. Aí eu falei: você pode levantar suas mãos? Aí eu falei: depois que o Senhor me deu uma paulada, ela vai levantar. E nada, nunca levantou as mãos. Impus as mãos sobre ela e comecei a orar por ela. E imediatamente ela começou a orar em outras línguas. Foi algo tão tranquilo, algo calmo. O poder de Deus veio. Quando ela foi cheia, outros que não tinham sido cheios começaram a orar em línguas também. E ela começou a chorar. E olha, ela era bem baixinha. Eu me abaixei e olhei para ela. E eu lembro que eu levantei a face dela com minha mão, né? Depois de um tempo de adoração, eu estava chorando, outros chorando. E eu falei: o que Jesus fez por você? Eu queria que ela olhasse para mim alguma coisa. E ela abriu os olhos, sorriu e falou: Ele me batizou no Espírito Santo. Aleluia! Ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, Ele encheu ela com o Espírito Santo, de calça e tudo. Eu vi ela 3 ou 4 dias depois, estávamos pregando lá em Minneapolis. Muita gente, aí eu olhei e vi. Estávamos de pé, o povo adorando a Deus, ela ainda não estava com a mão levantada. Aí eu falei: olha aquela mulher lá, Senhor. Ele falou: eu sei que ela está aqui, ué, eu sei bem. Você já parou para pensar em algumas coisas que falamos do Senhor, que bobeirada? E eu falei: Deus, ela ainda não levantou a mão, olha para ela lá. Aí ele falou: eu sei, estou trabalhando, dá um tempo. Mas isso é uma pequena parte dos milhões que foram batizados no Espírito Santo nas últimas 2 décadas, que estão preparando a igreja para o arrebatamento. Muito bem, então, Deus falou para Moisés, para dizer para Faraó, para deixar o povo dele, o povo de Deus ir. Agora eu vou pregar algo que vai deixar alguns chateados. Eu não queria deixar você muito irado, mas vou pegar no pé de alguns aqui. Sempre houve uma linha divisória entre o mundo e entre o Filho de Deus. Deus falou para Moisés: diga a Faraó que meu povo tem que ir embora, não pode ficar mais aqui. Tem que haver uma separação. Olha, me escuta com atenção. A cruz de Jesus Cristo separa o Filho de Deus do mundo. O batismo com o Espírito Santo separa o cristão da religiosidade morta, fria, seca desta era. Agora, quero que você entenda que há uma separação. Talvez eu seja um anacronismo, seja um antiquado, mas preciso pregar o que sinto em minha alma. Isso é algo que eu te alerto com tudo que há em mim. O mundo é seu maior inimigo. O mundo, a carne e o diabo. Como filho de Deus, isso grita com você e pede o seu tempo, o seu talento e sua atenção.
o mundo quer entrar na igreja, quer entrar na vida do cristão. Não estou pregando legalismo, eu não creio em livros de regras que denominações ou igrejas ou comunhões inventam, não me importo muito com eles. O único requerimento que temos em nossa igreja em Baton Rouge é simplesmente ser salvo, e só isso, lavado no sangue do Cordeiro. Mas como filho de Deus, ainda que a maioria dos púlpitos não mencionem essas coisas, você foi salvo saindo do pecado, não no pecado, mas do pecado. E como cristão, você tem que ser um exemplo de justiça. Como filho de Deus, você deve ser um exemplo, você deve ser um embaixador para o Todo-Poderoso. Uma luz que brilha em meio de um mundo nas trevas. Escute, quantos de vocês me assistindo nesse momento, religioso, vai para a igreja, diz que é cristão, diz que está salvo? Se alguém te perguntasse, você diria que sim. Ainda assim, você não tem padrão em sua casa. Não há nada lá que separe você do mundo. Seus filhos estão escutando um rock and roll pesado dia e noite, assistindo porcaria na televisão, programas de dança, e você não fala nada. Filhas de mães cristãs, as duas se vestem indecentemente mal. Mulheres, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso talvez tenha que ser algo tão antiquado que eu tenha que interpretar. E eu não estou defendendo algum tipo de... Como é que eu vou falar isso? Com as mangas além dos braços e algo que parece meio louco. Não é isso que eu estou falando, não. Mas estou dizendo que, como filho de Deus, mulheres, você pode estar no estilo, pode se vestir bem, se vestir, ficar bonita, continuar atraente, mas ainda ser modesta, ainda ser cristã, ainda ser santa, ainda ser filha de Deus, como representante de Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo pela TV? Estão me ouvindo? Sabe do que eu estou falando, né? Quando você deixa sua filha usar shorts, certamente você entende e sabe que você está dizendo para o mundo: não acreditamos na Bíblia, não nos preocupamos. Não, pera aí, irmão Swag, eu não falo isso, mas com o seu exemplo você fala. Porque como você está criando essa menina, olha, se eu pegar muito pesado com ela, ela vai fugir de Deus. Ela vai fazer o oposto. Se você ama ela com o amor de Deus e criar ela como deve seguir, a Bíblia diz que quando ficar mais velha, ela não vai se desviar dos caminhos de Deus. Cristãos, vocês que dizem ser cristãos, o que estou para dizer soa como algo tolo, soa como algo patético, mas você é mais do que apenas membro de uma igreja. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Este mundo é uma ofensa para você. Suas ações, seu espírito, sua atitude, sua vulgaridade. E para você chegar à janela de um cinema pagando $2, $5, ou sei lá o preço, entrar ali para assistir um filme
podre, obsceno, uma sujeira que blasfema tudo neste livro, que blasfema tudo que é decente e santo e puro e justo e bom? Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, hein? Você diz, Jimmy Swaggart, você quer dizer que todos os filmes são ruins? Não. Satanás de propósito deixa eles fazerem uns 2 ou 3 bons por ano. Não te deixa doente a nação inteira, toda a nação americana. Está usando uma camisa que fala ET nela. Nossos filhos estão sendo criados em uma bobeira e não sabem nada de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não vou mesmo. E mais do que isso, alguém falou, eu fui e não me matou. Não, você pode viver no meio do lixo, é possível. Se você prender a respiração por tempo bastante, dá para viver em uma lixeira. Mas eu prefiro me assentar em uma mesa com pessoas limpas e com tudo arrumadinho e me assentar me alimentando da palavra de Deus deixando para lá a lixeira do mundo. Muito bem. Estou te falando para ficar preparado. Estou te falando para sair do mundo. Estou falando para andar direitamente. Estou falando para segurar a mão dele. Fique preparado, porque o próximo evento no horizonte do tempo é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento não vai ser um arrebatamento em segredo ou calado. Milhões já ouviram a vida inteira que quando o arrebatamento acontecer e os cristãos sumirem, o mundo não vai sentir nossa falta. Querido, essa é a maior mentira que você já ouviu. O Filho de Deus é o que mantém tudo junto. Jesus diz que você é a luz do mundo, o sal da terra. E querido, se o mundo pensa que estamos trazendo problemas agora, espera a gente ir embora para ver. Espera a gente sumir para ver. Espera sair daqui para ver. Não vai ser algo silencioso, não vai ser um segredo. Quero fazer uma pergunta. Se você quisesse chamar a atenção do mundo inteiro, o que seria melhor do que instantaneamente, no abrir e fechar dos olhos, quando todo santo Filho de Deus que já viveu, desde Enoque, desde Abel, até o instante que a trombeta tocar, os que morreram instantaneamente vão subir. E de repente, em todo este mundo, se acontecer um domingo de manhã, eu não sei quando vai ser, mas se for um domingo de manhã, alguns pregadores vão olhar e a congregação vai estar vazia.
E alguns diáconos vão olhar ao seu redor e o pregador vai ter sumido. Porque eu quero te dizer que quando acontecer o arrebatamento, vai estar em tudo que é canal de notícia no mundo. Vai passar 24 horas por dia. CBS, ABC, NBC e seja qual for a outra televisão, e a televisão francesa, a televisão britânica, a televisão brasileira, a televisão da Austrália, toda a rede de TV na face da terra vai estar levando suas câmeras para dentro de casas, para negócios e para as ruas, e vão falar disso no mundo inteiro, porque milhões vão ter sumido instantaneamente, e eles vão dizer: cadê eles? E vão chamar o doutor Mortão, e ele vai tentar explicar como se fosse um fenômeno pentecostal. Aleluia, escondido no deserto em algum lugar. Mas algum pregador desviado que de repente voltou a pegar fogo por Deus quando a trombeta tocar, vai chegar na frente da câmera e falar: não escuta ele não, o povo agora está com Jesus Cristo, estão nos portais da glória. São as palavras do apóstolo Paulo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já aconteceu. E nós que estivermos vivos naquele momento, escuta aqui, olha, pilotos de avião vão estar pilotando aqueles Boeing 747, os maiores aviões que existem no mundo inteiro, e alguns deles, o piloto, o homem do rádio, o copiloto, se forem salvos e cristãos, então uma aeromoça vai pegar e anunciar para o avião cheio de gente, 300, 400 pessoas: tem alguém aqui que sabe como pilotar um 747? Porque o piloto sumiu, o copiloto sumiu, o homem do rádio sumiu, todo mundo sumiu. Aleluia! Jimmy Swaggart, você crê nisso mesmo? Alguns estão sorrindo aí, achando engraçado. Eu posso estar falando, até brincando um pouco, mas isso vai acontecer. Daqui a pouco as pessoas vão estar andando na rua e vão sumir. A trombeta de Deus vai tocar. As pessoas estão dirigindo o carro e vão desaparecer em um momento, no piscar de olhos. 2 estarão em uma cama e um vai ser removido e o outro vai ficar. 2 estarão trabalhando no campo, um vai ser removido e o outro vai ser deixado. 2 estarão caminhando, um vai ser tomado e o outro vai ficar. Pois Jesus falou: eu estou voltando para buscar o meu povo, e ele vai sair das portas da glória com a trombeta de todo-poderoso Deus, e em todo esse mundo, até atrás das cortinas de ferro, os russos vão subir. Eles vão subir para estar com Jesus e todo filho de Deus que já viveu. De alguma forma, de algum jeito, talvez essa fita chegue até a União Soviética, na embaixada americana, e você que está preso nessa embaixada, tentando deixar esse governo comunista, deixar você ser livre, eles não deixam. Fique firme, Jesus está voltando, graças a Deus ele está voltando. Estou me preparando para deixar esse mundo, me preparando para ver os portais de pérola. Vou falar algo que talvez vocês nunca pensaram aqui, hein? Talvez você nunca pensou nisso antes. E me escuta com atenção. Me escuta com atenção. Eu creio de todo o meu coração que no momento que a trombeta tocar, em toda a nação, na face da terra, todo bebê e toda criança que não tem idade para prestar contas, instantaneamente vai subir para ficar com Jesus. Eu creio nisso. Eu creio. Toda criança, todo bebê vai embora, se encontrar com Jesus. Vou terminar com o seguinte: muitas pessoas na igreja estão dormindo. Muitos cristãos escutaram isso por tanto tempo que desconsideram e dizem: já me falaram isso antes.
Você lembra que Sansão estava dormindo quando Dalila cortou seu cabelo? Davi tomou a espada de Saul quando ele estava dormindo. Haviam 10 virgens, 5 nécias. Quando chegou o clamor da meia-noite, elas ficaram. No livro de Apocalipse, quando o cânon bíblico se encerrou, um homem de idade, de mais ou menos 100 anos, era o único que sobrou. Desde os dias do Mar da Galileia, se passou muito tempo. Era conhecido como voz de trovão. Estou falando de João, o amado, o grande apóstolo do amor. Com o cabelo branco, depois de passar por muitos invernos, com as costas encurvadas. Quando chegou ao fim deste livro, ele falou: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. E João, que escreveu essas palavras, pegou a pena e escreveu: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Escuta aqui, eu estou cansado do sofrimento, da dor e da amargura. Criancinhas morrendo de fome, e bebês, milhões deles, tentando mamar no seio da mãe que não tem leite. Estou cansado de garotinhas de 5 anos, como uma que me escreveu outro dia, dizendo: irmão Swegler, nunca perca o seu programa. Ela tem 5 anos. Alguém escreveu para ela a carta, é claro. Tentamos ligar para ela, liguei várias vezes e nunca consegui falar com ela. Ela estava morrendo com leucemia. Estou cansado disso, cansado da guerra, do sofrimento, da dor. Estou pronto para ele voltar. Eu quero encontrá-lo. Eu quero ver Marcos e Lucas e Timóteo. Eu quero ver Paulo, Silas, Barnabé, Isaías, Ezequiel e Jeremias, Abraão, Moisés e Davi. Quero ver minha mãe, minha avó, meus avós. Mas eu quero ver Jesus. Abaixe sua cabeça, por favor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo tanto. Senhor, eu tentei nesta noite, tropeçando em palavras, entregar para o seu povo, e não posso confiar só no que eu faço ou naquilo que eu falo, mas no poder do Espírito Santo para convencer. Eu te peço hoje, Senhor, que teu poder para convencer, convicção,
flua nesse lugar através das ondas de televisão também. De formas que o homem seja tocado de uma forma mortal. Precisamos nos preparar. Suas vestes estão brancas, brancas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro, de cabeça baixa e olhos fechados. Quero te fazer uma pergunta, e o Espírito Santo é quem vai responder. Se a trombeta tocasse agora, e no céu dissessem: chegou a hora, chegou a hora. E eu creio de coração que está perto. Instantaneamente aconteceria. A mortalidade se vestiria de imortalidade. Corrupção se vestiria de incorrupção. Você estaria pronto? Você estaria pronto? E você, pela televisão, você estaria pronto? Eu choro por ti. Eu choro pela sua alma. Quantos aqui nesse auditório dizem: Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem. Não estou vivendo bem. Agora pare para pensar nisso. Eu não estou vivendo bem. Eu falo com a igreja primeiro, pois o julgamento começa na casa de Deus. Eu não tenho o que já tive. Eu me lembro daqueles dias quando Deus era muito real para mim, mas faz tanto tempo desde que senti sua presença. Eu não tenho o que tive. Desviei. Quantos de vocês aqui, você não confessa nada, que é cristão? Você está no caminho errado e em seu coração você sabe que algo está acontecendo. O tempo está acabando. Agora já é quase meia-noite. A porta está quase fechada. Quantos podem levantar a mão? Em todo esse ginásio, estou falando com cristãos e com quem não é cristão também. Jimmy Swaggart, não estou vivendo corretamente. Você pode orar por mim? Levante sua mão, vou orar para você. Quero que todos se levantem, por favor, se coloque de pé. Escute com atenção. Ontem à noite no nosso hotel, acho que era 1 da manhã, um alto-falante que tinha no quarto, eu nem sabia que estava ali, mas ele ligou do nada e uma voz disse: houve uma emergência. Por favor, se vista rapidamente, saia do seu cômodo e venha aqui para baixo, não use elevador. E outra voz disse: alguém tocou o alarme de incêndio e de repente a sirene começou a tocar. Eu vi várias pessoas saindo dos quartos. E quando você entende que pode ser o fim, de repente você vê as coisas com uma perspectiva diferente. Estou te falando, amigo, estou te falando pela televisão, agora pode ser o fim. Enquanto Tomás e o grupo canta, eu quero que cada um de vocês que levantou as mãos venham. Quero que você fique aqui. Sua única proteção é Jesus. Sua única segurança está em Jesus. Eu quero que mães tragam filhos, eu quero que pais tragam filhas, eu quero que esposas tragam esposos, quero que esposos tragam esposas, quero que filhos tragam pais que não têm Jesus.